pessoal! Analisaremos agora a unidade 2 do seu livro de História Política e Econômica, a qual versará sobre as questões, as discussões referentes ao surgimento do capitalismo. Então, iremos abordar conceitos importantes dos principais filósofos teóricos que versaram sobre o capitalismo, tais como Karl Marx, Adam Smith e Karl Weber, né? Bom, dentro dessa concepção, dentro dessa unidade, portanto, né, subdividida em 3 pontos, nós vamos ver, no primeiro momento, um debate historiográfico sobre a origem do capitalismo, na qual serão discutidas as principais ideias em relação ao capitalismo de Marx e de Adam Smith. No segundo momento, nós vamos nos dedicar a analisar alguns conceitos fundamentais para entender o capitalismo dentro da ótica liberal, que são conceitos, né, formulados e explicados por Adam Smith, tais como troca e divisão do trabalho, valor e distribuição, acumulação de capital e comércio internacional. Por fim, dentro desta unidade, analisaremos as questões que despertaram o interesse em Weber em analisar a economia política. Então, Weber elaborou toda uma teoria voltada para a compreensão do Estado, da autoridade e da dominação política. Então, por que nos deixamos ser dominados e como que o nosso cotidiano e nossa vida como um todo, não só na questão política e econômica, nós somos resultados, nós somos frutos de todo um processo de dominação. Bom, no que se refere ao primeiro item, né, que vai discutir basicamente a questão da origem do capitalismo, é importante que se diga que o capitalismo ele é compreendido, grosso modo, como um sistema econômico que versa pela questão da oferta e da procura, pela questão de produção, né, voltada para a questão individual, para o individualismo, né, e ao mesmo tempo pressupõe a intensificação das trocas comerciais, né? Então, o capitalismo como um todo, como sistema econômico, ele foi alvo de diversas discussões ao longo da história, né? Entre as mais clássicas e que iremos analisar aqui estão a de Karl Marx e Adam Smith. Karl Marx, né, que escreveu ali no século XIX, ele vai partir de um pressuposto um pouco mais distinto de Adam Smith, porque a sua ótica está voltada mais para as questões sociais e econômicas, né? Adam Smith, como um discípulo do liberalismo, ele vai analisar essa questão do capitalismo de forma um pouco mais diferenciada, voltada mais para a questão da produção, para a questão da obtenção de lucro. Então é importante que se diga que são 2 teóricos, 2 pensadores que tinham objetivos distintos. Daí, portanto, a produção, né, de visões diferenciadas de mundo e visões diferenciadas em relação ao capitalismo, né? Começando então com Karl Marx, que viveu ali no século XIX, nós vamos ter necessariamente uma visão de que o capitalismo, né, grosso modo, para Marx, ele expropriou o campesinato, impulsionando a acumulação primitiva. O que isso significa? Que o capitalismo, na sua ânsia em produzir mais para um mercado sedento por produtos, ele acabou, como fez na Inglaterra, né, expulsando pequenas famílias, produtores rurais de suas terras, expropriando as suas terras e dando essas terras, concedendo essas terras a grandes grupos, a grandes monopólios. Então, necessariamente, nós vamos ter, né, uma preocupação muito mais voltada com essa questão da exploração. Então, a questão social em Marx, ela diz respeito a essa questão da exploração, de ser explorado pelo capitalismo, né, pelo capital necessariamente, né? Então, para Marx, há a questão também da
transformação da propriedade feudal em propriedade capitalista, né? Aquele exemplo que eu citei na Inglaterra. Na Inglaterra, nós tivemos, dentro desse processo de implantação do capitalismo, né, um pouco mais intenso, principalmente porque na Inglaterra, né, como todos sabem, foi o berço da Revolução Industrial, nós tivemos a prática dos cercamentos, né, que necessariamente desapropriou pessoas que dependiam tão somente da terra, expulsando-as de sua terra, e necessariamente essas pessoas não tinham para onde ir, a não ser nas cidades, né, servir como mão de obra barata para as indústrias, para as fábricas, indústrias que estavam no processo de surgimento. Então, necessariamente, né, esse aspecto, digamos dizer assim, prático do capitalismo que acaba prejudicando, né, essas classes menos providas de recursos, é um foco de atenção de Karl Marx, basicamente em todas as suas obras, né? Bom, nós vamos ter, dentro desse debate proposto por Karl Marx, né, essa visão de que os camponeses expulsos de sua terra de origem, eles iriam para as cidades, passariam a residir nas cidades, e lá, naquele ambiente urbano, serviria como força de trabalho, como uma mão de obra barata. Por isso, né, que se consolidou o termo de proletariado, ou seja, não teria mais riquezas materiais. Aliás, o termo proletariado é uma referência à sua prole. Prole, né, significa filhos. Então, a única coisa que ele teria ali naquele ambiente desprovido de recursos seriam os seus filhos, né? Então, era alguém desprovido de riquezas e que apenas trabalharia, teria como se sustentar trabalhando nessas fábricas, né? Ali no caso da Inglaterra, o exemplo da Inglaterra é mais visível perceber essas mudanças que Marx aponta, dada a questão da Revolução Industrial, que teve um foco principal ali no caso inglês, né? Bom, nós vamos ter, portanto, para Marx a concepção de que a propriedade capitalista ela é um instrumento de acúmulo de capital, né? Então, necessariamente ela vai prover, ela vai angariar, né, instrumentos que deem ao seu proprietário, ao seu dono, né, formas de enriquecimento mais fácil do que aquele que está trabalhando, do que aqueles que pertencem ao proletariado, né? Então, nós vamos ter para Marx as relações sociais, né, transformadas de forma mais incisiva em mercadoria, né? Por isso, Marx vai dizer que as relações sociais elas se pautam nessa questão da mercadoria. A mão de obra se transforma em uma mercadoria, né, para fins de troca. Então, tudo que resulta da mão de obra, né, ela vai necessariamente angariar lucros para alguém, né? Então, portanto, a mão de obra em si, as relações sociais nesse ambiente de expropriação de terras e de surgimento de fábricas, ela vai chegar ao extremo de se transformar em uma mercadoria, né? Tudo baseado na troca, tudo baseado em obter proveitos, em obter recursos financeiros, sobretudo, né? Daí essa questão em Marx, né? Então, enquanto Marx está preocupado em analisar essa questão do surgimento do capitalismo dentro dessa ótica de exploração, de transformação das relações sociais e mercadoria, nós vamos ter, por outro lado, uma visão diferenciada, que é justamente a ideia, né, defendida pela economia política clássica. O que diz, então, essa proposta da economia política clássica, né? De que o capitalismo, necessariamente, ele não teria surgido em um momento determinado. Muito pelo contrário. O capitalismo, né, baseado em suas trocas, ele já está inserido na natureza humana. Então, já era prática de povos mais remotos, segundo essa visão da economia política clássica,
né? Já era uma prática comum entre os povos considerados, chamados, né, de primitivos, de trocarem seus produtos, um fruto por algum objeto, coisas nesse sentido. Portanto, a economia política clássica, cujo um dos seus principais precursores, um dos seus principais expoentes é o próprio Adam Smith, vai partir desse pressuposto até mesmo para justificar a questão das relações capitalistas. Vai dizer, portanto, que as relações capitalistas são inerentes à natureza humana e que, portanto, pertencem ao homem desde ali os seus primórdios, né? Então eles não falam, a economia política clássica não fala no surgimento do capitalismo, mas sim reforça a ideia de que as relações capitalistas já eram comuns entre povos primitivos, considerados primitivos, né, dentro dessa concepção. Ora, dentro dessa ótica da economia política clássica, né, a transição do que se convencionou chamado feudalismo, dentro daquele contexto de crise feudal, para aí sim o estabelecimento do capitalismo como sistema econômico vigente, ele foi algo pacífico, né? Então não houve lutas, não houve resistências, não houve necessariamente nada que se pudesse dizer de violento, né? Tal como apregoou Karl Marx, né? Então vocês podem notar que essa visão é totalmente diferenciada de Marx. Enquanto Marx falou, né, mencionou que a instalação do capitalismo foi um processo violento, dada a expulsão das massas camponesas do campo, né, e forçando-as, sobretudo, a vender sua força de trabalho nas cidades, né, Adam Smith vai partir do pressuposto de que não houve esse processo violento, muito pelo contrário, foi um processo muito calmo, muito tranquilo, né. Adam Smith, né, citando apenas o nome, dentre tantos nomes da economia política clássica, né. Bom, então, necessariamente, dentro dessa ótica da economia política clássica, a origem do capital e do trabalho assalariado seriam, portanto, expressões externas da natureza humana, singulares a cada classe social, né? Então, necessariamente, o burguês, ele teve condições de se estabelecer de uma forma mais confortável nas relações capitalistas, porque ele, segundo a visão da economia política clássica, teria lutado para conseguir montar uma fábrica, para conseguir os seus meios de produção, né? Ao contrário do camponês, que não tinha meios de produção e que, portanto, ficou designado para funções menos nobres, tais como a de trabalhar em fábricas, enfim, né? Então, a origem do capital e do trabalho assalariado, dentro dessa concepção da economia política clássica, seria muito mais voltada à capacidade desses grupos. O burguês, como teria lutado e conseguido comprar meios de produção, ele, portanto, teria conseguido se estabelecer de uma forma mais confortável, ao passo que os camponeses, por não possuírem meios de produção, seriam, portanto, relegados a funções menos nobres, tais como trabalhar nas fábricas, né? Bom, Marx, como eu já havia mencionado, ele vai na contramão dessa ideia da economia política clássica. Inclusive, em seus escritos, ele menciona, né, a economia política clássica e critica a sua posição, o seu posicionamento, né? Por quê? Porque para Marx, né, a luta de classes é o motor da história e, como tal, a violência foi a protagonista desse processo de transição do feudalismo para o capitalismo, né? O capitalismo, dentro dessa concepção de Marx, ele tem um poder sedutor, ele tem um poder bastante voltado para a questão de acelerar, de impulsionar as trocas, né? Portanto, esse poder sedutor do capital, né? Dentro dessa concepção de Marx, o modelo mercantil de transição do feudalismo para o capitalismo estava baseado na lógica do aprimoramento de recursos e ampliação dos lucros, né? Então, a lógica do capital, né, era necessariamente ampliar os lucros, aprimorar os seus recursos, os seus meios de produção e, consequentemente, ampliar
os lucros, né? Consequentemente, como já havia dito Marx, dentro dessa lógica de ampliação dos lucros, né, tudo se transforma mercadoria, né? E aí é muito comum até os dias de hoje nós vermos, né, essa questão de que tudo é mercadoria. Nós estamos convencionados a uma sociedade onde tudo é trocado por algum benefício, sobretudo algum benefício material. Então, necessariamente até o corpo humano ele é vendido como uma mercadoria, né? Nós podemos ver, por exemplo, as revistas femininas, as revistas masculinas, enfim, tudo é vendido em troca de acumulação de dinheiro, da acumulação de capital, né? Em função dessa obtenção de lucro, né? Portanto, nós vamos ter, dentro dessa ótica de Marx, uma preocupação muito mais voltada para a questão social e econômica, né? Tentando identificar o processo de transição do feudalismo para o capitalismo como um processo violento, que resultou na luta de classes. Então, necessariamente a luta de classes dentro da concepção marxiana, nem marxiana que se diga, não marxista, né? Marxiana porque é proveniente de Marx, marxista é que diz respeito aos intérpretes de Marx, enfim, tem toda uma discussão sobre isso. Mas dentro dessa concepção marxiana, a luta de classes, ela é o motor da história, né? E, portanto, o capitalismo, ele não pode ser considerado uma ordem natural, mas sim uma ordem social e histórica, que faz parte da transição ali da história, ao longo da história, né? Então, para Marx, o mercado, ele necessariamente estabelece uma ordem exploradora, né? E ele visa necessariamente tirar vantagens disso, né? Daí o fato, a discussão da exploração do trabalho, né, pela burguesia, né? Então, necessariamente, dentro dessa concepção de Marx, o Estado ele se consolidou como um instrumento político centralizador, né? Então, o Estado absolutista e dentro dessa percepção outros estados, né, outros sistemas políticos que vieram posteriormente ao absolutismo, eles tinham como mote principal, né, se consolidaram, se moldaram dentro dessa perspectiva de exploração, né? Então, uma questão coercitiva, né? A burguesia controlou o Estado pelo fato de conseguir acumular dinheiro, né? Então, para que a burguesia conseguisse cumprir o seu papel, necessariamente, ela se apoderou dos meios políticos, ela se apoderou de instituições estatais, né? Bom, partindo dessa concepção de Marx, né, e essa discussão que ele estipulou em relação à economia política, tendo em vista que para a economia política clássica, né, é importante que se diga que o capitalismo, né, as relações consideradas capitalistas, as relações de trocas, é algo natural do homem, da mulher, né? Marx vai na contramão dessa ideia. Para Marx, a questão da implantação do capitalismo foi um processo violento, realizado em meio à exploração econômica da massa camponesa, a exploração econômica do proletariado, né? Bom, num segundo momento dentro desse capítulo, nós vamos analisar a questão dos conceitos elaborados por Adam Smith, né? Por que é importante analisar esses conceitos? Para compreendermos não só a perspectiva de Adam Smith, mas também a forma como o capitalismo se articulou na Europa Ocidental, né? Então, Adam Smith foi um economista escocês, como nós já vimos na outra aula, né? Que interpretou a economia como um sistema de liberdade natural, né? Então, a liberdade de comércio, como já visto na aula anterior, era um dos principais motivos, uma das principais lutas de Adam Smith dentro desse contexto de mudança, né? Para Adam Smith, né, seria necessário para o Estado não intervir na economia,
né? Então, o que regularia, portanto, as questões de comércio dentro de um Estado seria necessariamente a questão da oferta, da procura, das demandas, né? Das demandas por um determinado produto. Então, o mercado ele se autorregularia, não havendo, portanto, a necessidade de intervenção do Estado, necessariamente nesse processo, né? Então, nós vamos ter, para Adam Smith, também, além dessa questão do funcionamento de mercado restrito, né? A ideia, a concepção de que o trabalho é a principal fonte de riqueza, né? Então, para Smith, né? Diferentemente, por exemplo, de François Quesnot, que via a concepção que a sua concepção de riqueza estava voltada na terra, diferentemente, né, de tantos outros teóricos, Adam Smith vai mencionar que o trabalho e, sobretudo, a divisão do trabalho são fatores que proporcionam o aumento da riqueza em um determinado estado, né? Então, nós podemos ver, dentro dessa concepção de divisão do trabalho de Smith, né, como vocês podem observar na imagem, né, nós temos, como diz a legenda, a representação da fábrica de alfinetes de Adam Smith. Por quê? Adam Smith ele foi um defensor ferrenho da questão da divisão do trabalho, né? Então, ele observava manufaturas e um exemplo bastante conhecido que ele menciona na sua obra Riqueza das Nações é a de uma fábrica de alfinetes, em que por meio, né, da divisão de trabalho, ou seja, cada pessoa tinha a sua função dentro do processo de produção de determinado produto, no caso do alfinete, havia a ampliação da produção deste produto, né? Então, no caso da fábrica de alfinetes mencionada por Adam Smith, na sua obra, né, havia 10 pessoas dentro daquela manufatura, né, cada qual ocupando 1, 2 ou 3 funções no máximo, e que conseguiam, por meio desse processo de divisão do trabalho, produzir ao final do dia cerca de 48 mil alfinetes, né? Então, é uma coisa que chamou bastante a atenção de Adam Smith e que ele utilizou como exemplo para vangloriar a questão da divisão do trabalho. Além da divisão do trabalho, nós vamos ter outros conceitos importantes na perspectiva smithiana, né? Como o conceito de troca. O que seria troca para Adam Smith, né? A troca ela seria resultante do trabalho, né? E ela possibilita que cada homem se dedique e se especialize na execução de uma única atividade. Então, para Smith, não seria interessante a pessoa produzir tudo o que consome, né? Produzir seu sapato, sua roupa, o arroz que come, o feijão que come, enfim, né? Para Adam Smith, seria interessante que essa pessoa consuma, estabeleça trocas. Então, ela se especialize em uma determinada função, né? E que, ao se especializar nessa função, ao necessariamente ter benefícios com essa função, tenha condições de comprar outros produtos necessários para a sua subsistência, né? Então, essa especialização do trabalho, né, de Adam Smith, ela é o pressuposto da troca. Então, ao me especializar no trabalho, numa função, eu terei condições, ao receber pelo meu trabalho, pela minha função, terei condições de comprar roupa, de comprar sapato, de comprar alimentos. Então, daí a necessidade das trocas para Adam Smith, né? É uma concepção diferente, por exemplo, da perspectiva medieval, né? Na qual as pessoas, na maioria das vezes, produziam o que consumiam, faziam seus sapatos, suas roupas, enfim, né? Uma outra visão, um outro conceito, melhor dizendo, para Adam Smith, importante na sua teoria, é o conceito de excedente, né? Então, segundo Adam Smith, o que eu produzo em termos de excedente, o que excede, o que sobra da minha produção, ele pode ser transformado em acréscimo, em lucro, né? Então, o excedente, ele também é um ponto importante para a riqueza pessoal, né? Então, a troca de excedentes daquilo que sobra, do que eu produzo e que sobra, necessariamente, é um elemento importante para a minha riqueza, para a riqueza pessoal, né? Um outro conceito importante para Adam Smith é o conceito de valor-trabalho, né? Ou seja, toda mercadoria produzida, ela tem os seus custos,
né? E, basicamente, Adam Smith, ele elenca 3 fatores que determinam o valor de uma mercadoria: o salário, os lucros e os aluguéis, né? Então, esses 3 fatores, eles proporcionariam ali, né, somados, eles proporcionariam o valor real de uma mercadoria, né? Nós temos, dentro da perspectiva de Smith, né, 2 distinções entre preços, né, o preço natural e o preço de mercado. O preço natural se tratava de salários, né, sem ser influenciado pela procura, né? Então, são os custos básicos de uma produção, que naturalmente daria o preço natural, o preço lógico daquele produto, né? Se eu vender por um preço abaixo do seu custo, eu estarei tendo prejuízo. E essa não é a perspectiva do capitalismo, né? Como o próprio Adam Smith menciona. E, por outro lado, nós vamos ter o preço de mercado. O que é, portanto, esse preço de mercado? O preço de mercado, de forma contrária ao preço natural, ele vai se refletir, ele vai se deixar influenciar pela oposição entre a procura e a oferta de curto prazo, né? Então, necessariamente, um produto que é muito procurado e que não tem tanto no mercado, ele acaba resultando, né, acaba necessariamente havendo um aumento, né? Daí o preço de mercado, né? Então, é um preço muito mais regido, influenciado pelas questões de demanda, de oferta, procura, enfim, diferente do preço natural. O preço natural é o preço do custo do meu produto, da minha produção. O preço de mercado é o preço que é estipulado em função da oferta e da procura do meu produto em relação ao mercado, né? Ou no mercado, melhor dizendo. Um outro conceito importante para Adam Smith é a noção de acumulação de capital, né? O que vem a ser a acumulação de capital? Para Adam Smith, a acumulação de capital ela é parte, né, do processo de desenvolvimento econômico e ocorre quando há, né, um processo que permite a ampliação de lucro, né? Esse processo que permite a ampliação do lucro é resultante de uma maior produtividade, né? E que permite empregar maior quantidade de trabalhadores. Então, a acumulação de capital, ela permite ampliar o lucro, né? Então, acumulo capital, acumulo, vamos dizer assim, bens que me dão condições de aprimorar a minha manufatura, a minha fábrica, a minha indústria, enfim, né? Então, essa acumulação de capitais permite com que aprimore o processo de produção, aumentando, né, a quantidade de bens produzidos, enfim. Nós vamos ter todas as vantagens relacionadas à acumulação de capital para Adam Smith, né, que é também um dos pontos que almeja ali os capitalistas, né, necessariamente acumular capital para investir no aprimoramento do seu processo de produção, resultando no aumento da produtividade, é algo de interesse dos capitalistas, né? Um outro conceito importante para Adam Smith é a questão do comércio internacional, né? E aí ele vai ter uma visão distinta dos mercantilistas, né? Necessariamente, enquanto os mercantilistas defendiam a ideia de balança comercial favorável, defendiam a ideia, né, de comprar menos e vender mais, Adam Smith vai partir de uma outra visão. Ele vai dizer que essa questão do comércio internacional ela deve estar longe dos ideais do Estado. Por quê? Porque ela deve ser regida por agentes econômicos. Então, o mercado em si, por meio de toda uma lógica de oferta, procura, de demanda efetiva, vai necessariamente estipular, né, essa questão do comércio internacional. Portanto, de forma diferenciada dos mercantilistas, que desejavam, almejavam acumular metais preciosos, evitar comprar de outros países, Adam Smith vai dizer que se essa lógica mercantilista fosse seguida,
o comércio simplesmente iria travar, iria parar. Que se todos os países efetivamente fizessem como pensavam os mercantilistas, de vender muito e comprar pouco, não haveria rotatividade de produtos, não haveria, portanto, trocas e, consequentemente, não daria condições para o Estado subsistir. Se todos pensassem dessa forma, não haveria comércio internacional, travaria as relações comerciais, né? Por isso que para Adam Smith, né, contrária à visão mercantilista, o ideal seria que o comércio internacional estivesse a cargo dos agentes econômicos e afastado das vontades do Estado, do governante, né? Então, a própria lógica capitalista se encarregaria de impulsionar, de estimular o comércio internacional, né? Bom, essa questão de trocas provenientes do comércio internacional tem como vantagem, uma das vantagens principais, oferecer, né, um bem com o menor custo possível, né? Então, necessariamente, se um país, por exemplo, produz bananas, né, ele vai se especializar, portanto, na produção daquelas bananas e terá condições de ofertar esse produto de forma mais vantajosa, mais barata do que um outro país que não tem como mercado principal a produção de bananas, né? Então, necessariamente, o aumento ali das especializações, né, dentro desse contexto internacional, cada país se especializando em uma coisa ou outra, impulsiona essas trocas, né? Então, consequentemente, ao impulsionar as trocas, acaba reduzindo o valor do produto ofertado, porque há mais concorrência. Havendo concorrência, automaticamente os preços eles acabam sendo reduzidos, né? Ora, de forma diferenciada, né, de Adam Smith, de Karl Marx, nós vamos ter uma outra preocupação voltada ali para o Estado, uma preocupação muito mais embasada em percepções subjetivas, embasada na economia política e social, né? Estou falando de Karl Weber, né? Então, Weber, que viveu ali boa parte, né, dos seus anos estudando, analisando a sociedade, ele teve condições ali entre os séculos XIX e XX escrever diversas obras, né, cujas mais importantes são Economia e Sociedade, Ética Protestante e o Espírito do Capital. Ele vai voltar suas atenções em analisar, basicamente, a questão política do Estado. Não é que ele não toque na questão econômica, até porque é muito coligada a questão política do econômico. Mas é interessante vocês notarem que Weber ele vai focar muito mais a sua discussão em conceitos chaves, tal como o Estado, né, a dominação e a autoridade. Para isso ele vai elaborar, né, conceitos flexíveis que podem ser utilizados em diversos momentos históricos, né? Então nós enquanto historiadores temos muito essa preocupação. Será que eu posso utilizar esse conceito aqui, esse conceito ali, explicar a Revolução Francesa, enfim? Nós somos muito preocupados com essa questão de conceitos para não cometer o famoso erro do anacronismo, né? Mas Weber ele conseguiu tornar os seus conceitos tão flexíveis que eles podem ser utilizados, né? Claro que nós não podemos também escandalizar, né? Eles podem ser utilizados para explicar diferentes contextos históricos, né? Então, necessariamente, qual que é o principal diferencial de Weber entre Adam Smith e Karl Marx? É que Weber ele vai pautar os seus estudos na conduta humana, né? O que isso significa? Que ele não vai analisar, assim como fez Marx, Adam Smith, somente a questão do proletariado, somente a questão da burguesia, muito pelo contrário. Weber ele vai incluir outros atores sociais nas suas análises.
Ou seja, não vai partir da perspectiva simplista de que a sociedade é formada apenas por exploradores e explorados, né? Nem tampouco vai formular conceitos que se preocupem apenas em explicar o capitalismo. O seu principal objetivo é compreender a sociedade, uma sociedade já industrializada do século XVIII, do século XIX e do século XX, né? Então, para isso, ele elabora esses conceitos bastante flexíveis e engloba, sobretudo, outros atores sociais para além das divisões sociais costumeiramente trabalhadas, sobretudo por Karl Marx, né? Que é a questão do proletariado, burguesia, enfim, né? Bom, e aí, já estabelecendo um comparativo entre Weber e Marx, nós vamos ter, né, uma divergência entre esses dois sociólogos voltada para a questão do desenvolvimento do capitalismo. Por quê? Porque Weber, necessariamente, seus escritos, sobretudo na sua obra Economia e Sociedade, ele questiona a forma determinista de Marx em relação ao desenvolvimento das relações capitalistas, né? Então, enquanto Marx falou, né, discutiu parte do pressuposto de que a transição da crise feudal para o capitalismo ocorreu em meio a violências, enfim, a quebras dramáticas, a expulsão de camponeses, enfim, Weber vai olhar por um outro lado. Ele vai analisar essa questão dizendo que não é só a questão econômica determinista proposta por Marx, muito pelo contrário. Ele diz que as coisas não foram tão simples assim, né? Expulsão dos camponeses, instalação de manufaturas, migração dos camponeses para as cidades e surgimento do proletariado. Muito pelo contrário. Weber vai dizer que para compreendermos essas mudanças é necessário analisarmos conceitos que nos permitem compreender como que as pessoas chegaram a este ponto, né? A trabalhar em manufaturas, a trabalhar em indústrias e serem expulsas dos campos, né? Então, ele está mais preocupado em explicar essas condições do que necessariamente em julgar se esse processo foi violento ou não, né? Bom, um dos conceitos importantes da ótica weberiana que nos permite compreender essa questão da implantação de uma sociedade capitalista é a noção de dominação, né? Lembrando que para Weber, os conceitos de dominação, Estado e autoridade, eles são fundamentais para a compreensão da transição do feudalismo para o capitalismo, né? Portanto, o conceito de dominação, segundo Weber, ele não se deu só naquele momento. Por quê? Porque constantemente estamos sendo dominados, né? Dominados não só no aspecto político, mas também no econômico, enfim. Então, o conceito de dominação é uma palavra-chave muito cara a Weber, né? E como tal, né, ela permite a compreensão desse processo de estabelecimento do capitalismo, né? Portanto, para Weber, a dominação ela se trata, né, da probabilidade de encontrar obediência para as ordens específicas dentro de um determinado grupo de pessoas, né? Então, a pessoa que se deixa dominar, ela se submete a ordens, né? Então, a todo momento, nós temos obrigação para com os nossos impostos, obrigação e horários para trabalhar, né? Então, a todo momento, nós estamos submetidos a esse conceito tão caro a Weber, que é a dominação, né? E é o que Weber menciona que para o estabelecimento de um Estado independente da sua natureza, absolutista, democrático, há a necessidade dessa convenção, dessa ideia de homens dominando outros homens, né? Então, constantemente, nós somos amparados, nós somos, vamos dizer assim, nós convivemos com essa ideia de homens dominando outros homens. O que isso significa, né? Que o Estado ele se torna racional em virtude dessa comunidade humana que se deixa levar, ser dominada
por algum monopólio legítimo ou ilegítimo de força, seja física, seja política, né? Então nós vamos ter em Weber essa noção de homens dominando outros homens. Por quê? Porque o Estado racional é descrito como uma comunidade humana, desejosa por alcançar o monopólio legítimo da força física e interior de um território específico. Então, a necessidade de comandar, de impor a dominação em relação ao território, em relação a um determinado grupo de pessoas, ela permite com que esses meandros da dominação acabem se infiltrando ali no contexto de convivência, né? Necessariamente, partindo desse pressuposto de dominação, como diz Weber, nós podemos nos perguntar, afinal, quando o Estado tem condições de existir? O Estado tem condições de existir, primeiramente, em função desse conceito de dominação, né? Um Estado organizado, ele pressupõe essa tarefa da dominação, né? Portanto, as pessoas dentro desse Estado, elas devem ser fiéis à sua autoridade, ao seu soberano, né? E não só a questão da autoridade, mas também considerar a autoridade como um meio político legítimo. Então, ver a autoridade como legítima, reconhecer que é a ela que se deve obedecer, é a ela que se deve deixar ser dominado, né? Então, esse conceito de autoridade, dentro da perspectiva weberiana, ela pressupõe, né, essa questão das pessoas serem fiéis a essa autoridade e também de reconhecer essa autoridade como legítima, né? Dentro dessa perspectiva, portanto, né, se o Estado pressupõe a dominação, logicamente o Estado não se faz, essa dominação não se faz se ela não for legítima, se ela não for considerada legal pela população e, ao mesmo tempo, pelo fato da população se considerar, né, ser fiel àquela dominação, ser fiel ao seu governante, né? Então vejam vocês que Weber, ele acaba amarrando tanto os conceitos de Estado quanto de dominação e o de autoridade, né? E para destrinchar ainda mais essa ótica weberiana, o próprio Weber vai elaborar alguns tipos de dominação legítima, uma vez que o Estado ele só existe, né, se houver essa dominação legítima, né? A primeira delas é a dominação tradicional, a segunda a dominação carismática e, por fim, a dominação legal. Então vejam vocês que são conceitos flexíveis, que podem ser aplicados em distintos ambientes, em distintos contextos históricos, né? Não que necessariamente a gente deve se ater somente a esses conceitos, mas eles são flexíveis nesse sentido, pois podem ser aplicados a diversos momentos históricos. Vamos lá então para a primeira dessas dominações estipuladas por Weber, chamada dominação tradicional. A dominação tradicional é aquela dominação costumeira, né? Já evidenciada pelos súditos, né? Então já vem de uma longa tradição de dominação, de obediência, né? Então é uma dominação que se faz por meio da tradição, né? Nessa ótica, dentro dessa concepção da dominação tradicional, os governantes, eles têm o poder de dominação, eles dominam os seus súditos, né, já que eles vêm amparados por uma tradição, né? Ao mesmo tempo, né, a questão, o quadro administrativo, o quadro de pessoal necessários para comandar o Estado, ela acontece, né, as pessoas são imbuídas de um cargo público, de um cargo político, em razão da fidelidade pessoal, ou seja, da sua proximidade com o governante ou com os seus correligionários, né? Então, não há necessariamente concurso, não existe essa questão de meritocracia. Então, as pessoas ocupam, no caso, um cargo público mediante as questões de fidelidade pessoal,
né? Um outro ponto importante dentro da dominação tradicional é a questão da obediência dos súditos. Então, por tradição, os súditos devem obedecer ao governante, devem se ajoelhar na sua presença, devem cumprimentá-lo de forma diferenciada, justamente para dizer que está numa posição inferior ao seu governante, né? Então, as questões de arbitrariedades do soberano, né, elas também são consideradas legítimas. Por quê? Porque é a forma como ele interpreta a tradição, né? Então, independente de ser um governante ruim ou bom, é o que tem, porque é a tradição que permitiu, é a tradição que o designou a ocupar o local de governante, né? Então, diante dessas características da dominação tradicional, nós vamos ter como exemplos desse tipo de dominação monarquias, né? No caso mais claro, de forma mais clara, principalmente em relação à questão da arbitrariedade, monarquia absolutista, clãs, famílias, enfim, né? Todos esses exemplos se enquadram em um quesito ou outro dentro dessa concepção da dominação tradicional. Vamos então a outro tipo de dominação definida, elaborada por Weber, a chamada dominação carismática. Então, dentro dessa concepção da dominação carismática, o que nós vamos ter, né? Que os súditos, ou seja, os dominados, acreditam nas competências superiores do guia. Então, essa dominação carismática, ela se faz muito partindo do pressuposto de que o guia, enquanto um governante carismático, que seduz, enfim, ele necessariamente está impulsionado, ele está levando essas pessoas pelo seu carisma, né? E o que fundamenta o poder desse líder, desse guia? Pode ser o fato de uma pessoa se sobressair em relação às outras pela sua inteligência, pode ser o fato desse líder possuir poderes sobrenaturais, então eles elegem ele enquanto líder por possuir poderes sobrenaturais, por demonstrar bravura, enfim, né? Então, o que estipula um líder ser pertencente a essa dominação carismática é o fato dele se sobressair em relação a uma característica dos demais membros da sua comunidade, né? Em relação à questão da obediência, o que diz a dominação carismática? A obediência é uma submissão ao carisma e ao líder. Então, necessariamente, você está obedecendo ao líder em função do seu carisma, né? Você deixou-se levar pelo carisma do líder. Um outro conceito, uma outra questão importante para compreender a dominação carismática é o fato do líder carismático não fazer uso de um quadro administrativo. Normalmente, as questões referentes à administração, as questões referentes ao comando de um Estado, são todas relegadas a seu cargo, né? Ora, onde nós vamos ter exemplos de dominação carismática, portanto? Partidos políticos, grupos revolucionários, grupos radicais, em que necessariamente os líderes são escolhidos por alguma característica que se sobressai, né? Ora, a terceira e última dominação elaborada por Weber é a chamada dominação legal. O que vem a ser a dominação legal? Ela ocorre quando um grupo de indivíduos adere a uma série de normas definidas previamente e com a anuência de todos os membros, né? Então, dentro dessa dominação legal, né, um grupo decide, né, quem o representará. E vejam bem, quem o representará, né? Por quê? Porque todos, independente de ser governante, independente de ser súdito, serão sujeitos à lei, né? Uma outra característica importante dessa dominação é a impessoalidade. Os súditos, eles necessariamente obedecem ao soberano de acordo com as leis, de acordo com o direito, né? E a administração se caracteriza pela meritocracia, muitas vezes, né? Então, é reconhecido o mérito da pessoa e a função a qual ela mais tem afinidade para ocupar um cargo, né? Exemplos de dominação legal, né? As sociedades contemporâneas, os estados modernos, enfim, as democracias, né? Bom, o que nós vamos ter, portanto, de distinção? Que para Marx, a dominação ela se dá de forma inconsciente, enquanto que para Weber,
a dominação ocorre de forma consciente. Então, Marx acreditava na versão de que o operariado, o proletariado, estava sendo explorado, violentado de forma inconsciente. Para Weber, isso acontece de forma consciente, né? Nessa unidade, vocês puderam observar, né, a questão da discussão sobre o capitalismo, a instalação do capitalismo, bem como os debates voltados para política e economia nas visões de Marx, Weber e Adam Smith. Espero que vocês tenham compreendido os conceitos básicos desses teóricos tão importantes para a atualidade. Tenham todos uma boa aula, bons estudos e até a próxima.